Em 1910, Gunnar Wingren, aos 31 anos de idade, era o pastor da Igreja Batista Sueca da cidade de Salt Bay, no estado de Indiana. Essa igreja era uma escola de profetas, pois todos os membros falavam inglês e sueco. Além disso, falavam línguas estranhas e profetizavam. Um dos membros era o jovem Daniel Berg, com 26 anos de idade, e também amigo pessoal de Gunnar. No início do verão de 1910, um irmão cheio do Espírito Santo chamado Adolfo Udin narrou uma visão, em que Gunnar Wingren e Daniel Berg fariam uma viagem missionária no dia 5 de novembro para uma cidade com um nome muito estranho, mas bem legível: Pará. O irmão Adolfo jamais lera ou ouvira tal palavra, mas entendeu que tratava-se de um local distante. Berg e Wingren compreenderam que era a resposta de Deus às suas muitas orações. No dia seguinte, dirigiram-se a uma biblioteca, a fim de consultar os mapas. Ao verificarem a distância do país em que ficava o Pará, chegaram a ser abalados pelas dúvidas. Após uma semana de oração, sentiram paz e convenceram-se de que este era o destino a tomar. Gunnar Wingren e Daniel Berg despediram-se da igreja e dos irmãos em Indiana. Em outra igreja da mesma cidade, em um culto de despedida, o pastor B.M. Johnson, que deveria ajudá-los, quando no Brasil, nos momentos mais difíceis, também nada pode fazer por eles, mas deixou a congregação à vontade para que, caso alguém se dispusesse, com essa doação poderiam chegar até Nova York. A igreja levantou uma coleta para auxiliar os missionários que partiram. A coleta que receberam era o suficiente, mas significava mais uma confirmação dos rumos a serem tomados, a saber, $90, o preço da passagem até o distante país onde havia um lugar chamado Pará. Mas, eis que, com um novo teste, Deus voltava a desafiar-lhes a fé. O Senhor ordenou a Wingren doar os $90 ao jornal da igreja do pastor Durham, e Daniel concordou. Eles o visitaram em Chicago, em busca de alguma contribuição para a viagem, mas os irmãos não se mostraram muito entusiasmados. Mencionaram dificuldades de clima e predisseram que voltariam sem demora. Por isso, não garantiram-lhes qualquer sustento. O pastor Durham limitou-se a ordená-los para a missão no Brasil. Chegaram a Nova York sem conhecer ninguém e sem dinheiro para continuar a viagem. Os dois missionários caminhavam por uma das ruas da cidade, quando encontraram um negociante que conhecia o pastor Wingren. Na noite anterior, enquanto orava, aquele negociante teve uma visão que deveria doar $90 ao pastor Wingren. Pela manhã, aquele homem colocou a referida importância em um envelope para mandá-lo pelo correio, mas enquanto estava caminhando para executar aquela tarefa, viu os dois enviados do Senhor surgirem à sua frente. Surpreso ao ver a maneira especial como Deus trabalhava, o comerciante contou-lhe sua experiência e entregou-lhe o envelope. Quando Wingren abriu o envelope, encontrou dentro dele $90, exatamente o preço de 2 passagens até o Pará. Uma vez em Nova York, logo começaram a buscar nas companhias marítimas suas 2 passagens para o dia 5 de novembro. Eles não tinham dúvidas. A data era exatamente aquela. Em Salt Bend, o Senhor lhes havia dito tudo a respeito pormenorizadamente. Porém, todos os navios consultados negaram haver partida para 5 de novembro. Finalmente, encontraram um navio inglês que se achava em reparos, não constante das listagens. O navio Clemente. Compraram as passagens e embarcaram em Nova York na 3ª classe rumo ao Brasil. E o navio começou a singrar naquele dia profetizado em direção a Belém do Pará. A bordo do Clemente, Daniel Berg e Gunnar Wingren deixaram a gélida Nova York com destino à cálida Belém do Pará. E a missão evangelística dos missionários se iniciou ali mesmo, a bordo do Clemente, entre tripulantes e passageiros. Eles distribuíram folhetos e evangelhos de bolso, falaram a palavra de Deus e testificaram a todos. Na viagem de 14 dias, tiveram de experimentar uma comida nada agradável. Mas, eles ficaram ali deitados na 3ª classe, orando durante todo o tempo. Certo dia, Daniel Berg profetizou que o Senhor Jesus estava com eles, e isso trouxe paz aos corações. Outro dia, quando os passageiros estavam com muita fome, um peixe enorme pulou para dentro do barco. Daniel Berg afirmou que esse milagre era a resposta às suas preces. Durante o período em que estavam no navio, oraram por um companheiro de viagem. Outro dia, um jovem depressivo, carrancudo, muito infeliz, pensava em suicidar-se, quando Daniel Berg lhe dirigiu a palavra, e perguntou: "Você tem fé em Deus?" O rapaz indagou-lhe: "Quem é Deus?" A mensagem do missionário tocou-lhe profundamente o coração. Ele se pôs a chorar, e aceitou a Cristo como Salvador. É óbvio que nem todos receberão a mensagem, porém os missionários tiveram o privilégio de ver um dos tripulantes aceitar a Cristo, o qual, depois foi batizado em águas,
e manteria mais tarde correspondência com os missionários. Era o primeiro fruto da missão dos dois servos de Deus, e mais uma prova de que o Senhor estava com os missionários. Assim, no dia 19 de novembro de 1910, debaixo de um sol causticante, os dois missionários desembarcaram em Belém. Eles não possuíam amigos ou conhecidos nesta cidade. Não traziam o endereço de alguém que os acolhesse ou orientasse. Carregando suas malas, enveredaram por uma rua. Ao alcançarem uma praça, sentaram-se em um banco para descansar, e aí fizeram a primeira oração em terras brasileiras. Tudo era estranhíssimo para os dois suecos. As pessoas mal vestidas, os leprosos a desfilar seus corpos mutilados, apresentando pungente espetáculo pelas ruas. Seguindo a indicação de alguns passageiros com os quais viajaram, os missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg hospedaram-se num modesto hotel, cuja diária completa era de R$ 8.000. Em uma das mesas do hotel, o irmão Wingren encontrou um jornal que tinha o endereço do pastor metodista Justus Nelson. No modesto hotel, onde por um dia se hospedaram, consumiram os seus pobres R$ 16.000. Com os níqueis restantes, iriam de bonde, no dia seguinte, em busca da residência do pastor metodista Justus Nelson, diretor do jornal que, casualmente, chegara às mãos de Wingren no quarto onde se haviam hospedado. Para a surpresa deles, tratava-se de um conhecido de Wingren, nos Estados Unidos. Contaram-lhe como Deus os tinha enviado como missionários para aquela cidade, separados para as missões por uma igreja batista. Nada mais natural do que encaminhá-los aos irmãos da mesma fé, o que se fez. No dia seguinte, foram muito bem recebidos pelo missionário Erik Nelson. Este, como eles de nacionalidade sueca, convidou-os a cooperarem no trabalho e ofereceu-lhes o porão da igreja, onde se alojaram. Nessa igreja batista, os missionários narraram os acontecimentos que os impulsionaram até essa cidade. Celina Martins Albuquerque, membro desta igreja, creu na mensagem pentecostal pregada pelos jovens missionários e recebeu o batismo com o Espírito Santo quando orava de madrugada em sua casa, no dia 2 de junho de 1911, juntamente com outra irmã da sua igreja, Maria de Nazaré. A partir desse dia, a chama do Espírito Santo ardeu na cidade do Pará até os dias atuais.